Boa noite, estamos chegando, mais uma noite onde nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor ao seu coração. E neste domingo nós agradecemos ao nosso Deus pelas bênçãos que Ele tem dado nas nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com você um versículo da palavra do nosso Deus para a sua edificação espiritual. E o texto está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Agradecemos a Deus pela sua palavra lida aos nossos corações. Eu estava, nesta semana, me lembrando de uma história de um grande filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, e ele estava contando a respeito da história que ele teve com os seus 3 filhos. E ele prometeu aos seus filhos, dizendo que quando eles completassem 12 anos de idade, ele, seu pai, iria estar revelando para eles o segredo da vida. E o primogênito, chegou na idade dos 12 anos e Cortella lembra que era uma 00:10 quando entra o seu filho no seu quarto e dizendo: papai, eu estou completando 12 anos de idade hoje. Muito bem, meu filho, parabéns, E o rapazinho falou: mas eu queria uma coisa do Senhor, que o Senhor me revelasse. O Senhor lembra, há alguns anos atrás, o Senhor me disse que eu, ao completar 12 anos de idade, o Senhor iria revelar o segredo da vida para mim? Sim, eu lembro, meu filho. E ele conta que então levantou-se de madrugada, colocou o seu filho ao seu lado, foi até a sala, sentou-se no sofá e começou a explicar a respeito do segredo da vida. E ele disse: eu vou lhe falar sobre o segredo da vida, mas você não vai contar nada para os seus outros irmãos. Muito bem. Então ele disse: meu filho, preste atenção, no segredo da vida, a vaca não dá leite. E o menino então, ele ficou um pouco constrangido. A vaca não dá leite, papai? Sim, a vaca não dá leite. Para você, meu filho, tirar o leite da vaca, você precisa levantar 3 horas e meia da manhã. Você precisa ir até o local onde ela está, um local fedorento, no meio de todas aquelas sujeiras dela. Você precisa amarrar o rabo dela, porque senão ela vai lhe sujar todinho. E você precisa também amarrar as suas patas. A vaca não dá leite. Você precisa tirar o leite dela. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Esse é o segredo da vida. Meus amados irmãos, pensando nessa história do Cortella, eu fiquei pensando com relação à nossa vida espiritual. E também a esse texto da palavra do nosso Deus, que nos fala bem claramente aos nossos corações, nos dizendo o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Portanto, levando isso para o nosso lado espiritual, a vaca não dá leite, que nós também possamos pensar que a nossa vida é uma vida de trabalho, é uma vida espiritual de esforço. A minha vida e a sua vida espiritual é uma vida onde eu e você precisamos estar nos esforçando, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que participa da graça do Senhor, essa graça ela deve crescer.
E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar essa noite para você, sobre o crescimento na graça, nós como cristãos crescendo na graça. É muito comum nós percebermos muitos crentes, infelizmente, que quando eles entram para a igreja, eles estão fazendo catecúmenos, eles fazem a profissão de fé e o batismo e depois são recebidos como membros numa igreja. É muito comum eles pensarem que agora eles estão tranquilos, agora eles não precisam mais de nada, porque eles fizeram todos os requisitos daquela igreja. Mas daí há um grande engano. Por quê? Porque aí é que começa a trajetória espiritual da vida de cada um de nós. E a palavra do Senhor nos diz que a nossa vida cristã, que a graça, que é um favor imerecido, ela precisa crescer no nosso meio, ela precisa crescer no seu meio, no meio espiritual, na sua vida espiritual. E a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Aqui a palavra do Senhor nos fala realmente de esforço, nos fala de trabalho, não fala de uma vida de estagnação, não fala de uma vida onde nós simplesmente depois que nós nos batizamos, nós achamos que agora nós não precisamos fazer nada. É um engano. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, que nós precisamos ter vontade de nos santificar diante do Senhor, ter vontade de estarmos diante do Senhor, de fazermos a sua vontade a cada momento e a cada instante das nossas vidas. Nós precisamos buscar a graça do nosso Deus a cada instante. Nós precisamos ter uns momentos de oração. Nós precisamos crescer no nosso momento de oração. Nós precisamos crescer nos nossos momentos de leitura da palavra do Senhor. Nós precisamos crescer nos nossos momentos de comunhão diante do Senhor, amado irmão. O profeta Jeremias, ele nos fala no seu livro que nós devemos buscar o Senhor, a cada instante e a cada momento. Ele nos diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Portanto, meus irmãos, a vaca não dá leite. Quer dizer que eu e você precisamos nos esforçar, precisamos estar tomando a iniciativa da nossa vida e precisamos nós, em nome de Jesus Cristo, termos momentos a cada instante de crescimento espiritual na nossa vida. A verdadeira graça é aquela que ela é progressiva. A sua natureza a faz crescer e se espalhar. A graça, ela é como a luz, primeiramente ao crepúsculo ou o amanhecer, e depois o sol brilha mais e mais até o meio-dia. É interessante nós notarmos que um bom cristão não é como o sol de Ezequias que recuou, nem o sol de Josué que parou, mas está sempre avançando em santidade e crescendo com o crescimento que vem de Deus. Amém. Graças a Deus por esta palavra lida aos nossos corações. Meus amados, a nossa vida cristã então requer trabalho, requer esforço, requer disciplina. É interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele nos dá ali um exemplo de que eu e você como cristãos somos como atletas. Ali no capítulo 12, versículos 1 a 3, ele nos diz que nós temos tão grande número de testemunhas que estão ali a nos observar o nosso trabalho diante do Senhor, o nosso crescimento em graça diante do Senhor. E ali ele compara a tua vida e a minha vida como uma vida de atletas, que nós temos um trajeto para percorrer, que nós temos uma trajetória, que nós temos uma caminhada para percorrer. E é exatamente isso que fala a palavra do Senhor, quando ela nos diz que eu e você somos feitura de Deus,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Amém por isso. Então, a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos crescer espiritualmente. Onde há estagnação, há regressão. Onde há estagnação, quando nós deixamos de crescer, nós não estamos parados, nós não estamos estagnados. Na vida espiritual não é como os gráficos que nós estamos vendo aí, né? Gradativamente os gráficos do Ministério da Saúde dizendo que o Covid ele está crescendo. Na vida espiritual é diferente. Quando você não cresce, você não está estagnado, você está regredindo, você está voltando atrás. Então é muito importante que você saiba, que eu saiba, que a nossa vida espiritual é uma vida de crescimento, que nós devemos olhar o alvo que é Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele nos diz que nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. E ainda lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, o autor ele nos diz que nós devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos faz pecar. Meus amados irmãos, isso é muito importante. Eu e você como cristãos, nós buscarmos a santidade na nossa vida espiritual, que deve ser uma santidade crescente, que deve ser uma santidade progressiva, e que nós devemos a cada momento estar nos santificando e buscando em oração, em leitura da palavra do Senhor, viver cada vez mais uma vida em santidade, santidade dos nossos pensamentos, santidade naquilo que sai da nossa boca, santidade nas nossas práticas diárias, né? Devemos estar nos santificando diante do nosso Deus. E há um versículo muito importante lá em Hebreus 12:14 que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é um eleito do Senhor, você é um escolhido do Senhor, você é um predestinado antes da fundação do mundo. Então a sua vida, ela deve ser uma vida pautada e deve ser uma vida de santidade, porque o Senhor não nos chama para viver uma vida em pecado, para vivermos uma vida em miséria diante do Senhor. Tampouco também o Senhor não nos chama para viver uma vida voltada para a ansiedade, para as preocupações. Embora nós tenhamos ansiedades e preocupações, porque faz parte da nossa vida, mas o Senhor nos chama para nos dar a sua paz. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Né? Para muitas pessoas a paz é ter um bom emprego, um bom salário. Para muitas pessoas viver em paz é viver rodeado do dinheiro, de uma boa conta bancária e assim por diante. Mas essa paz, ela não é capaz de nos deixar cada vez mais em comunhão com o Senhor. É uma paz ou é uma alegria passageira diante de Deus. O cristão cresce no exercício da graça. A sua lâmpada está queimando e brilhando. Por isso lemos de uma esperança viva lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, no verso de número 3. A palavra do Senhor nos fala exatamente isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Interessante, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, mas sem nenhum merecimento. Nos regenerou através do Espírito Santo, com a sua semente, a semente do Evangelho que nos regenera, que nos dá uma nova vida em Cristo Jesus para uma viva esperança. Então, amado, eu quero falar para você essa noite exatamente isto. A vaca não dá leite. Assim como Cortella falou aos seus filhos, que no crescimento deles, o segredo da vida
é que eles tinham que lutar, eles tinham que batalhar, eles tinham que correr. Também na nossa trajetória de vida cristã, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós precisamos entender que eu e você temos um alvo, que eu e você temos um objetivo bem presente, que é chegar até o final. Esse mesmo Deus que foi o autor e consumador da nossa fé, Ele vai permitir que nós cheguemos até o final da nossa caminhada. Mas essa chegada conta com a tua participação, essa chegada conta com o seu esforço também, porque no processo de santidade, de santificação, você coopera com o Senhor, nós cooperamos com o Senhor nos santifica, mas nós também cooperamos com o Senhor na medida em que cada vez mais nós nos afastamos do pecado que tenazmente nos assedia. É o que diz a palavra do nosso Deus. Portanto, o cristão cresce de grau em grau na graça. Ele vai de força em força, de um degrau da graça para outro. Um santo vai de fé em fé. Seu amor é mais e mais abundante. É exatamente isso que a palavra do Senhor nos fala, desse crescimento espiritual que eu e você precisamos ter na nossa vida espiritual. Mas qual é a maneira correta do crescimento cristão? Qual é a maneira correta de crescermos? Uma coisa eu falo para você essa noite, que eu e você temos a tendência, e é do ser humano isso, a tendência de nos acomodar, a tendência de parar no tempo, a tendência de achar que, como a igreja de Laodiceia, não nos falta nada na nossa vida espiritual, nós não precisamos de nada na nossa vida espiritual. E aí é que nós nos enganamos. E aí é que nós percebemos que nós precisamos dessa graça, que nós precisamos dessa misericórdia, que nós precisamos estar a cada momento e a cada instante diante do Senhor. Qual é a maneira correta do crescimento cristão? Então, em primeiro lugar, nós devemos crescer menos aos nossos próprios olhos. Devemos crescer menos para nós mesmos e crescer mais para o Senhor. É interessante quando o salmista, lá no Salmo 22, versículo 6, ele nos diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Salmo 22, 6. Que coisa interessante aqui, o salmista, ele se diz como um verme, como um opróbrio dos homens e desprezado do povo. O salmista, ele estava crescendo mais para Deus do que crescendo menos aos próprios olhos. Nós devemos nos esvaziar na nossa vida cristã. É interessante, meus amados, como João Batista, que preparou o caminho para que Jesus ele pudesse chegar. E quando Jesus foi anunciado, lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, João Batista ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus sapatos. Observe, meus irmãos, como João Batista tinha um sentido, como João Batista ele tinha uma mentalidade de crescimento espiritual para Deus e uma mentalidade de humildade. Pois eu quero falar para você uma coisa muito importante. A humildade é um dos requisitos para que nós possamos crescer espiritualmente diante do Senhor. Quando você vê uma pessoa humilde, quando você vê uma pessoa que de fato ela cresce menos aos seus olhos, mas para Deus ela cresce espiritualmente. Quando você percebe uma pessoa humilde em todos os aspectos, humilde de sentimento, você pode ter certeza que ali Deus está fazendo um crescimento espiritual muito grande na vida dela. Mas você também observa pessoas que não são humildes, pessoas que têm uma arrogância nos seus pensamentos, nos seus corações, pessoas altivas, pessoas que não respeitam as outras, os outros semelhantes, pessoas que se exaltam a si mesmo, que se acham melhores do que outros. Você vê que o quanto essa pessoa
ela está distante do Senhor. É aquele exemplo que Jesus nos fala do pecador que ele está na esquina, de repente ele bate no seu peito dizendo que eu sou melhor do que esse outro que está aqui do meu lado. Quantas vezes nós não pensamos assim também, meus amados? Quantas vezes nós não somos tentados a achar que somos melhores do que os outros? E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos crescer em humildade diante do Senhor. Nós devemos crescer menos aos nossos próprios olhos. E essa foi a visão da corrupção e também da ignorância que leva um cristão a se apreciar cada vez menos. Ele some aos próprios olhos. Aqui nós temos no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 6 também, que Jó se abominou no pó. E é bom crescer quando se tem um conceito real de si mesmo. Ele se abominou do pó. Ele diz que eu te ouvia de falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó. Essa foi a expressão que Jó teve quando ele teve o encontro diante do Senhor. Então nós devemos crescer de que maneira? A maneira correta do nosso crescimento cristão é crescer menos aos nossos próprios olhos mesmos e mais em humildade. Em segundo lugar, nós devemos crescer sempre proporcionalmente. A maneira certa de crescer é proporcionalmente, é crescer em graça tanto quanto nas outras. E eu quero deixar um texto aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, o livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 6. De que maneira o cristão ele cresce? Ele reúne a sua diligência, ele reúne o seu esforço, ele reúne o seu trabalho e ele associa a sua fé. A virtude, ele associa ao seu conhecimento. O seu conhecimento que ele adquire durante os anos, ele associa ao seu domínio próprio, que todos nós precisamos ter diante do Senhor. E o domínio próprio ele associa à perseverança. E a nossa perseverança é associada à nossa piedade, Então veja bem quais são os degraus que nós precisamos subir para o crescimento. Primeiro, diligência, trabalho. Não devemos esperar que as coisas vão cair do céu, A vaca não dá leite. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, associai à virtude o conhecimento, associai ao conhecimento o domínio próprio, associai ao domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Perceba que começa com um trabalho e gradativamente o cristão ele vai crescendo de fé em fé, ele vai crescendo de graça em graça e ele vai cada vez mais se aproximando e ficando, e o objetivo é que eu e você sejamos, meus amados, como o Filho de Deus, sejamos a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que eu e você possamos lembrar que a vaca não dá leite, que eu e você precisamos lembrar que nessa caminhada cristã nós não podemos ficar de braços cruzados, que eu e você possamos entender que temos uma trajetória a seguir, que eu e você precisamos entender que temos um trabalho que Deus chamou eu e você para fazer, que precisamos entender que quando eu e você formos para o céu, as nossas obras vão nos acompanhar. E quais são as obras que eu e você estamos fazendo aqui, porque elas vão nos acompanhar?
Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz domingo na graça e na misericórdia do Senhor. Vamos estar orando neste momento. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual. Permita, Senhor, que a Tua igreja, ó Pai querido, a igreja que o Senhor chamou, ela venha crescer cada vez mais na graça e no conhecimento Teu, ó Pai. Que não venhamos estagnar, que não venhamos parar, que não venhamos nos distrair, que não venhamos a olhar para este mundo que ele é encantador, mas que possamos, ó Pai, Te buscar a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa os nossos irmãos e familiares, dando ainda um resto de domingo na Tua presença e na Tua paz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Mande esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, para que aquele que precisa ouvir dessa palavra. Compartilhe essa mensagem de salvação a cada um dos seus contatos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.